Olá e bem-vindos a todos para essa quinta aula da série Vistas sobre Filosofia Contemporânea. Eu sou Norman Madaras e juntos estamos percorrendo as diferentes ramificações desse campo extremamente rico, que é quase um campo específico em relação às suas encarnações históricas no passado, que é da filosofia, especificamente da filosofia contemporânea. Um dos assuntos que iniciamos em nossa discussão é estabelecer as bases da diferenciação entre filosofia contemporânea e filosofia moderna, e nessa busca para encontrar respostas, iniciamos com uma discussão em torno da própria ideia de natureza. Eu acho que essa noção de natureza, devido a tudo o que está sendo dito, estudado, afirmado, resistido perante as mudanças climáticas ou a emergência climática, podemos ver que existe uma relação extremamente diferente que nossas sociedades, até o planeta inteiro, está vivenciando, está experimentando com a natureza enquanto tal. Eis um exemplo das transformações, porque a filosofia moderna, na época em que representava também tudo o que se fazia na atividade científica, é o campo em que a natureza foi conceptualizada. Mas nós queremos também examinar quais são alguns dos autores mais influentes dessa tradição. E nas duas últimas aulas seguimos, por um lado, a figura de Thomas Hobbes, que eu explorei um pouco mais em detalhes, a partir de uma leitura que reconheço sendo não ortodoxo, pelo menos parcialmente, e enfatizando então quais são alguns dos pressupostos ó, para a própria Hobbes na sua articulação do argumento que necessita a saída, para assim falar, do estado natural, pela convicção de que, com sua capacidade racional, governado por sua razão, o ser humano tem as condições a estabelecer, a construir por suas comunidades espaços de vivência que sejam superiores às condições precárias, particularmente no que diz respeito sua sobrevivência no estado natural. Então, examinamos a Constituição do Estado de Direito, rapidamente dito, mas especificamente eu queria então, examinar as contribuições de Karl Marx e Friedrich Engels ao campo da filosofia contemporânea, contribuições inegáveis, porém frequentemente negados. E particularmente dentro da academia, vale muito mais ser crítico de Marx e Engels que de apontar a quão importantes eles são, já que existe toda um tabu, toda uma censura, toda uma deformação em torno do pensamento deles. Hoje, examinaremos mais um autor maldito em muitos sentidos, porém não excluído da academia, embora, para ser justo, com Nietzsche também, a força de Nietzsche não era sempre assim o caso.
Não? Nietzsche era alvo numa época de censura, e isso devido à apropriação de certos aspectos do pensamento dele pelo nacionalsocialismo, o nazismo alemão. Então, hoje examinaremos esse pensador de certa forma, ingressaremos numa época de glamour em torno da filosofia, porque existia essa época, fazia parte de várias décadas do século XX, e nessa aula gostaria simplesmente situar o pensamento de Nietzsche nesse panorama que estamos desenvolvendo, mas especificamente em termos da transição entre filosofia moderna e filosofia contemporânea. Então, Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 e faleceu em 1900. Eu, novamente, não pretendo passar muito tempo sobre aspectos biográficos, embora a biografia de Nietzsche tenha despertado muito interesse, muita curiosidade e até muitas lutas. Isso é tópico para ser discutido com mais vagar, né? Agora, o que estamos examinando ou vendo, pelo menos, são as capas de um dos seus livros mais conhecidos, Para Além do Bem e do Mal. Antes, vemos o nascimento da tragédia, aqui é Genealogia da Moral, Ecce Homo, cartaz do filme de Liliana Cavani, belíssimo filme, Para Além do Bem e do Mal, de 1977. Recomendo esse filme, que também apresenta a comunidade cinematográfica, a figura de Lu André Salome, interpretado por Dominique Sanda, uma das grandes atrizes francesas nos anos 70 também, que atuou na cinema italiano na época. Então, uma das maneiras de examinar a posição de Nietzsche é a partir do levantamento da sua obra, que gostaria de fazer no primeiro momento, tá? Vendo a progressão dessa obra, pelos conceitos introduzidos. Então, meu foco será, como indicado no fim da última aula, alguns dos aforismos. Eu explicarei de que se trata aqui com esse termo, que compõem, então, Para Além do Bem e do Mal, e alguns trechos, então, da genealogia da moral, além de examinar quais são os tópicos abordados e que têm despertado muito interesse em Nietzsche. Vamos iniciar simplesmente com uma reflexão, né? Nietzsche não é formado como filósofo no primeiro momento, conforme as normas e as disciplinas que compõem uma graduação em filosofia hoje em dia, no Brasil como afora, né? Nietzsche foi formado como filólogo, especialista do helenismo, né? Isso corresponde a uma época de grandes avanços na área da arqueologia, né? Os arqueólogos alemães, poetas, arqueólogos, poetas também britânicos, alemães, franceses começam a percorrer o território que existia na época ainda sob dominação do Império Otomano, onde surgiu a civilização grega clássica. Particularmente de interesse nesta época
para os arqueólogos e helenistas, são os períodos arcaicos e o período clássico. Então, Nietzsche, de certa forma, se mescla com esse espírito de redescobrimento dos tesouros da produção cultural, artística e científica grega. Né? E isso leva Nietzsche a examinar certos problemas que surgem da ordem da historiografia. Né? Isso veremos em breve quando abordamos a proposta da genealogia da moral, mas já se expresse a partir da publicação do seu primeiro livro, Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, o nascimento da tragédia no espírito da música, que frequentemente é deixado fora do título, né? Porque o título que conhecemos, como está escrito aqui no slide, é o nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo. Né? Então, Uh, o que Nietzsche vai levantar nesse livro, que é um dos clássicos, um dos grandes clássicos da literatura alemã do século XIX, ó, é um texto quase fundamental para uma formação completa nas ciências humanas. Então, para aqueles que estão assistindo e só examinaram os parágrafos, as seções que indiquei na semana passada, poderiam voltar a ler o livro inteiro, será uma fonte referencial fundamental para a continuação da sua formação na filosofia e, assim que for possível, lendo o texto, acompanhado pelo menos pelo texto em alemão original. Né? O que podemos dizer da recepção do argumento? Bom, primeiro o argumento. O argumento é surpreendente para muitos. Né? Particularmente valorizado é o campo do helenismo por seu conteúdo, ou seja, a produção, não? E a criação e a produção das tragédias gregas, principalmente a partir dos seus três grandes autores, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Nietzsche é um grande, se mostra sendo um grande conhecedor, um grande intérprete desses autores, e ele explora uma certa dinâmica relacional entre duas forças divinas presentes no pensamento, na religião, na espiritualidade grega, arcaica e clássica. São os deuses Apolo e Dionísio. Não? Apolo, então, sendo apresentado por Nietzsche como a perfeição, o heroísmo, a racionalidade, a beleza, e Dioniso sendo uma outra perspectiva também sobre beleza, sobre ciência, sobre fidelidade, mas também sobre êxtase, sobre prazeres, sobre a bacanalha, sobre um tipo de rito que está no foco dos musicólogos, compositores que se interessam as práticas culturais presentes ainda em várias comunidades que vivem fora das cidades, eles vivem em assentamentos que são vilarejos e organizam-se em bases mais comunais do que estamos acostumados a identificar na estrutura social que aparece nos centros urbanos surgindo na Europa, particularmente no século XIX.
temos que entender que não houve muitos centros urbanos. Não? A urbanização da Europa começa com vagar na primeira metade do século XIX e vai se intensificando, mas com certo vagar ainda na medida em que as técnicas da industrialização são desenvolvidas nos diferentes países. Agora estamos falando principalmente da Inglaterra, da França e da Confederação Germânica Alemã, que vai se transformar em Império Alemão um ano antes da publicação do livro de Nietzsche. Então, nesse livro também, além de ressuscitar, de certa forma, pela logos, pela verbo, pela palavra, né, as forças divinas de Apolo e Dionísio, que não são exatamente em posições tão antitéticas que às vezes se encontra, né? Isso fica nítido ao ler cuidadosamente o texto de Nietzsche. Novamente, eu chamo a atenção à importância da leitura para desenvolver um conhecimento íntimo e autônomo, né, dos textos, além de todas as coisas que existem e que circulam na rede sobre Nietzsche. Né? Mas o que é surpreendente, particularmente, é o rumo, ó, é a dinâmica argumentativa do texto. Porque, na verdade, longe de ser uma celebração da filosofia, é o primeiro passo, ó, a uma crítica radical da filosofia e, particularmente, da maneira em que a filosofia surgiu em Atenas, ah, como contraposto à tragédia. Né? As representações, as adaptações das obras da tragédia grega, pensamos saber, né, correspondem a grandes festas cívicas na configuração das cidades-estados que chamamos polis em grego. Né? Então, era um momento eh, em que se externalizava as questões vinculadas a governo, à indústria, que na época era basicamente a agricultura, mas também os inícios de uma indústria que reconheceremos mais tarde como sendo industrial, operando a partir do motor a vapor ou do motor térmico, ah, que é a construção de máquinas de guerra. Atenas era uma democracia, por princípio, como sabemos, mas também era uma configuração, era o centro de uma confederação imperial que buscava estender seu domínio territorial além da Grécia, isso tendo também despertado uma grande guerra chamada Guerra do Peloponeso, em que Sócrates combateu, né? E que terminou a época clássica em Atenas por Atenas ter sido vencido pela Esparta. Né? Essas, para aqueles que sabem, parabéns, mas esses conflitos não devem ser confundidos com os conflitos escritos essencialmente em livros e cujo uh, veracidade existencial é questão de dúvida, como a guerra da Troia, né? Que compõe, então, diretamente o Ilíada e outra, pelas suas consequências, Odisseio, que são dois dos grandes livros fundacionais, então, espirituais, da civilização grega.
Então, a filosofia é culpado aqui por ter interrompido esse elan, de criatividade que caracteriza a época clássica ateniense. Então, é um posicionamento em relação à filosofia que é surpreendente e só será desenvolvido, aprofundado e radicalizado por Nietzsche durante a sua produção, né? Então, temos em Nietzsche também a produção de uma obra que será publicada só póstumamente, A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, que é um dos primeiros relatos, se não o primeiro relato da produção filosófica dos pensadores chamados pré-socráticos. É a primeira manifestação também de um foco histórico sobre o desenvolvimento da filosofia que sai ah, da Atenas em toda a representação purificada do que era aquele cidade. Outra questão que não discutiremos aqui, mas tem uma ideal de beleza que se forma em torno de Atenas, que será, aliás, criticado por Nietzsche justamente ao fazer entrar Dionísio, cujos normas e critérios de beleza são absolutamente diferentes. E, aliás, a própria figura de Dionísio representa um desafio maior a concepções de Deus que existiam na época. É claro que toda essa reflexão será capturado pelos apóstolos do Apocalipse, ah, que farão de Nietzsche, no virado do século XIX para o século XX, um dos seus profetas. Digamos que Nietzsche, ao anunciar a morte de Deus, ou seja, ao dar voz às mensageiras, tais como Zaratustra, que anunciarão o fim da época judeu-cristã, é visto como sendo o profeta dos novos tempos. E a ideia de Apocalipse, por isso eu passei bastante tempo na semana passada e nas duas aulas sobre Marx e Engels distinguindo uma visão apocalíptica proveniente dessa cultura da aristocracia decadente em declínio, não? O fim das dinastias que reinavam sobre a Europa, o fim dos impérios que acontecerá de fato na Primeira Guerra Mundial e o fim do sistema de servidão feudalista uh, é muito mais apresentado num tom apocalíptico pelos leitores de Nietzsche que pelos leitores de Marx e Engels. Aliás, os leitores de Nietzsche vão provavelmente sobredeterminar a certo ponto, fornecer interpretações exageradas sobre um tom nostálgico e de sentimentalismo, o que está sendo perdido pela virada epocal desse tempo e o surgimento do tempo das manifestações populares, as reivindicações democráticas e a transformação do Estado de Direito para contemplar, na base de um reconhecimento, todos os integrantes de uma sociedade como sendo cidadãos. Aqueles que resistem frequentemente valorizam uma certa ideia de aristocratismo, não? Uma certa ideia de perfeccionismo vinculado a essa casta, que agora está em declínio. Estou falando agora no segunda parte do século XIX. Temos que identificar nesse pensamento
as bases de um pensamento colaboracionista, particularmente colaboração de classe. Não é possível explicar as contra-revoluções, o momento contra-revolucionário que se estende desde o golpe de Estado que trouxe Napoleão III ao poder em 1851 e documentado por Marx no seu livro O 18º Brumário de Louis Napoleão, ao contra-revolução nazista ocorrido na Alemanha em 33, depois da brutal repressão dos movimentos políticos populares, primeiro em Berlim, em 1848, e depois, no final da Primeira Guerra Mundial, através da Alemanha, aí numa base operária ou proletariado, em prol a uma revolução socialista, sem entender o que significa essa noção de colaboração de classe. Para saber mais sobre esse tópico, convido todos a meu próximo seminário sobre Marx, uh, que estou oferecendo numa série chamada Marx, a partir de Marx, destinado a um público um pouco mais voltado a ler e trabalhar que apenas aprender, que considero correspondendo a um nível de pós-graduação stricto sensu. Também vocês encontrarão a série no meu canal. Mas continuando com Nietzsche, então, sobre a verdade e a mentira em sentido extramoral, é um texto que será muito importante durante os anos 70, particularmente na França. A França é um dos grandes países leitores de Nietzsche, além da Alemanha, da Áustria. O que dependerá dos momentos e dos meios e como o mundo anglo-americano lerá Nietzsche. E nesse sentido é possível ver que, por mais que Nietzsche se apresente como essa profeta da Apocalipse na virada do século XIX para XX e depois é apropriado pelo nazismo nos anos 30 e 40, o ressurgimento de Nietzsche como um dos pensadores pioneiros do existencialismo, vai reinstituir Nietzsche junto a uma comunidade de leitores, particularmente norte-americanos, e particularmente aquela comunidade de leitores motivado pelo momento contracultural dos anos 60. Então, a partir dessa época, Nietzsche vai ser associado a uma certa expressão de esquerda, já que a contracultura se organizava também junto como um movimento anti-guerra, anti-imperial nos Estados Unidos, praticamente desejando por fim a guerra imperial, a invasão dos Estados Unidos do Vietnã do Sul. Onde fica Nietzsche hoje? Bom, ainda nas alturas, né, do pensamento filosófico, da produção filosófica, e por isso estamos passando uma aula inteira tratando de Nietzsche antes de ingressar realmente no século XX, num campo já bem estabelecido do contemporâneo que identifica sua separação e seu afastamento com a filosofia moderna. Então, esse texto, como vocês podem ver também pelo slide, trata ou pelo menos esse item é publicado no Brasil muito tempo depois. Não? Então, texto conhecido para aqueles que tiveram a oportunidade, ou seja, classe média alta e a classe alta, de aprender
o alemão ou o francês. Tá? Considerações extemporâneas é uma série de textos publicados por Nietzsche. É um título também que despertou muito entusiasmo. E podemos identificar em Nietzsche o desenvolvimento de um estilo de escrita associado ao entusiasmo e também à êxtase. Né? Isso vai se manifestando na medida em que Nietzsche começa a se identificar cada vez mais com a figura de Dionísio. E veremos quais são algumas consequências desse acontecimento. Mas quero trazer sua atenção a um texto aqui que fez parte das considerações extemporâneas, que é intitulado Dos Usos e Desvantagens da História para a Vida, publicado em 1874. Então, a noção de vida é apresentado nesse texto, e já no Nascimento da Tragédia, entendemos que uma das contribuições negativas realizadas pela filosofia e que vem sendo condenado por Nietzsche com cada vez mais força é, para dizer em termos simples, onde está situado a fonte da produção da verdade. Então, Nietzsche vai essencialmente condenar a filosofia por ter situado essa fonte num espaço separado do corpo, da sensualidade, da vida e colocado no espaço da idealização, da razão, vinculado a, ao sujeito, vinculado ao pensamento, mas um pensamento que busca estabelecer um número de regras da boa vivência, que coloca e analisa com muito suspeito os acontecimentos do corpo. Aqui, então, Nietzsche vai tentar organizar uma ideia da história que diz respeito à vida, ou seja, que diz respeito ao falso, fazer a história do falso conforme essa análise, digamos, essa derivação lógica feita do fato que Platão, na sua convicção, na sua concepção da ética, considera necessário expulsar os poetas trágicos e épicos do escopo e dos artistas cujo conteúdo trata dos diferentes deuses em contato com os heróis e as heroínas. Né? Então, que Platão considera necessário expulsar essas figuras da sua visão ética e eticamente fundamentada de uma politeia, ou seja, de uma ordem de governo e de Estado que seja vinculado a realizar o bem. Nietzsche, então, desenvolvendo sua contra-resposta a Platão, vai reintegrar justamente essas figuras dentro do escopo da filosofia. Né? E o que serão os pensadores da vida serão justamente aqueles que Platão expulsou, né? E cujas obras também ele censurou. Várias questões a ser discutidas. Estou tentando fazer uma
relato mais subjetivo possível dos problemas que Nietzsche trouxe para a filosofia. E como uh, mestre, o mestriz para organizar seu pensamento, por um lado, Nietzsche remete a Schopenhauer, um pensador para quem a música representava a arte, além de todas as artes, e Richard Wagner, cuja em música representava o projeto que fundamentava uma ideia da arte total, uh, para então criar as bases de uma nova mitologia, pelo menos distante então das mitologias asiáticos, euroasiáticos, no qual se encerra, evidentemente, a Grécia muito mais que numa cultura próprio da Europa nórdica, no qual também se identifica a Confederação Alemã, o Império Alemão, britânico e francês, sem falar da própria Escandinávia. Humano Demasiado Humano, um livro para espíritos livres, é escrito e publicado em 1886 na sua versão final, uma parte inicial ainda publicada nos anos 70, não? E, uh, e podemos ver nesse texto a experimentação que começa com a forma aforística de escrita. Nos textos até então, podemos ver um mestre da exposição e da dissertação, trabalhos extremamente pesquisados. E agora estamos entrando num estilo de reflexões íntimas sobre os vários aspectos da existência. Aurora, reflexões sobre preconceitos morais, vai se focar especificamente na questão da moral judeu-cristã, o que Nietzsche chama de judeu-cristão, mas é importante saber também que todo esse questionamento é conduzido por alguém que vem de uma família de várias gerações de pastores luteranos. Então, é uma crítica voltado à dominação ou hegemonia da autoridade religiosa católico ainda existente na Europa. E isso vai se aprofundando com a Gaia Ciência, embora o que é nítido ver é que o compartilhamento da mesma teologia até certo ponto, não? Até a presença e a função do padre, a partir, não? Até a presença e a função da autoridade religiosa, não? Vai fazer com que a crítica de Nietzsche se volte cada vez mais contra o cristianismo em geral. O judaísmo, tal como entendido por Nietzsche, é visto como participando da criação do cristianismo. E por isso, especificamente por esta razão, Nietzsche vai incluindo o judaísmo na sua representação. Assim falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém, mostra o interesse que Nietzsche tem para formas diferentes de pensamento religioso. Ele vai no campo da Pérsia, e particularmente leitor de fragmentos de teólogos vinculados ao zoroastrismo. Então, e esse texto vai ser escrito no formato de um romance, de um romance espiritual, cujo estilo de base é a Bíblia. Vários livros
mais especificamente do Novo Testamento, mas também certos livros do Antigo Testamento, do Torá. Né? Além do bem e do mal, Prelúdio é uma filosofia do futuro, retoma com a crítica da filosofia. Né? E veremos algumas passagens. Será nesse livro que Nietzsche encontra a ideia da vontade de potência. Né? Na genealogia do moral, aí Nietzsche volta ao estilo expositivo, dissertativo e articula sua compreensão aprofundado e radicalizado, né, do modo em que é necessário conduzir uma história da moralidade quando no centro dessa história ocorre uma transformação tão enorme que, na verdade, existe uma transformação da dominação de uma série de valores que é subsequentemente demonizado pela nova ordem religiosa. Né? Veremos isso em seguida. Depois são produzidos uma série de livros pontuais e altamente polêmicas, O Crepúsculo dos Ídolos, ou Como Filosofar com o Martelo, ainda criticando a filosofia moderna, a herança da filosofia, o Anticristo, Praga contra o cristianismo, o caso Wagner, um problema para músicos, continuando, né? Nietzsche era formado como pianista e chegou a compor uh, musicalmente. Aliás, um dos nossos colegas, Felipe Karasek, participou de uma adaptação, interpretação dessas composições aqui em Porto Alegre. Como se diz em inglês, a shout out to Felipe Karasek. E o Ecce Homo, que é um magistral análise da produção, da sua própria produção conduzido por Nietzsche, justamente no eclipse da sua capacidade, suas capacidades ou suas vontades criativas. Existe também toda uma discussão em torno dos acontecimentos desse período, no qual Nietzsche entrará numa situação de catatonia, aparentemente vinculado a ter contratado sífilis, né? E em janeiro de 89 sofrerá uma crise profunda, de qual ele terá muitos poucos episódios de recuperação. Né? Então, Nietzsche contra Wagner é o último texto escrito por Nietzsche. Aí tem vários fragmentos póstumos que serão organizados pela irmã, e a irmã será muito criticado, ao mesmo tempo demonstra uma fidelidade enorme para Nietzsche, talvez reconhecendo antes de todos os outros o gênio de Nietzsche. Porém, ela vai fazer a divulgação do pensamento de Nietzsche junto com os proto-nazistas e até encontrará Adolf Hitler, porque ela viverá longos anos ainda. Nietzsche falece em 1900. Então, os temas criados e desenvolvidos, bom, um dos temas que eu mencionei é a filosofia em relação à tragédia, ou seja, a filosofia ainda nesta época não se identifica
como arte criativa enquanto tal. A filosofia está vinculada à produção científica e à produção moral, né? Mas Nietzsche vai, então, despertar uma reativação da tragédia por meio ah, da abertura à filosofia a uma infinita criatividade. Não? Isso se manifesta pela diversificação das formas de escrita criativa na própria filosofia. Por isso, costumava dizer a meus alunos de escrita criativa, quando vocês falam de escrita, não esqueçam de incluir a filosofia, porque justamente vários estilos de experimentação em torno da fabricação de personagens, em torno de fabricação de enredos, estão presentes na filosofia antes de migrar-se ou ser adoptados por vários escritores de ficção. E, aliás, a própria relação da filosofia com a ficção será ativada a partir do interesse crescente que a filosofia de Nietzsche terá no desenvolvimento de várias linhas de expressão filosófica no século XX. Então, existe uma vingança contra Platão por expulsar os poetas trágicos da Politeia, né? Também temos um encaminhamento, né, dos descobrimentos, do esclarecimento, do romantismo, para escrever a filosofia com sua memória historial. Aqui encontramos já um ponto de convergência nas filosofias pós-hegelianas, a maneira em que a história continuou sendo não só um objeto da filosofia, mas talvez o objeto central da reflexão filosófica nesta época. Marx e Engels abordam a história a partir de um interesse nas transformações econômicas, políticas e de governança de vários sistemas, né? E mais especificamente ao próprio desenvolvimento do capitalismo, como já indiquei, penúltimo capítulo do volume 1 do Capital, sobre o assim chamado acumulação primitiva, que é um capítulo, que é um livro dentro de um livro, não? É uma das melhores e mais detalhadas histórias do capitalismo que encontramos ainda hoje, né? Com Nietzsche, sua atenção sobre história é como tratar, então, a moral que ainda naquele tempo inclui a área da psicologia, né? Além dos costumes e de uma certa relação à cultura religiosa, né? Então, a história é aplicada, então, a analisar a transformação civilizatória, ou seja, a transformação civilizatória estética, a filosofia está colocado em questão, e a transformação civilizatória moral, identifica-se uma inversão de sistemas morais a partir do momento em que se especializa a estudar, não? O helenismo, e a transformação civilizatória na metodologia, ou seja, ao invés de transformar a filosofia simplesmente em história, que é um campo de lutas, como já tive a ocasião de dizer, a, a historiografia aqui é transformada em genealogia para dar conta das rupturas que acontecem em diferentes configurações civilizatórias. Aí Nietzsche vai apresentar também ou introduzir uma nova noção dentro do campo da filosofia que cava um espaço entre a grande divisão entre ah, a,
a quantidade e a qualidade, entre os fatos e os valores, né? Que é a potência, a força, né? A categoria reparatória perante do niilismo que Nietzsche considera como sendo a condição ao qual a civilização europeia cristã tem levado a cultura, né? Veremos isso também a partir de uma leitura rápida de um dos conceitos, de uma das seções chaves da genealogia da moral. Então, aqui ele entra numa dissecção da psicologia humana e encontrarmos com bastante facilidade ao ler Nietzsche várias das bases da futura ciência da psicanálise. A nova filosofia aqui que Nietzsche está pregando, embora com várias ah, 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 hesitações, é a de escolher a vida e não mais de se associar no lado da razão. Então, pensar por meio de forças, essas forças sendo materialistas, embora afetam os valores, além de especificamente os objetos, né? E nesse processo, o que ocorre? Ele reencontra Dionísio, né? E se joga numa transfiguração. A condição de reencontrar Dionísio, podemos fazer uma caricatura um pouco, é o momento do Raiders of the Lost Ark, do Indiana Jones, um pouco da filosofia. Mas isso evidentemente, tem um lado sério em questão aqui. O que são as consequências sobre um filósofo, um pesquisador, de encontrar uma verdade tal como encarnado na figura de um Deus esquecido e desaparecido? É algo que talvez não entre tanto na questão da filosofia, mas de qualquer forma, o tom da resurreição não é ausente dessa filosofia, sequer no seu uso de uma visão cientificizada da historiografia e a sua preferência pelo termo de transfiguração. Mas, de qualquer forma, Nietzsche identifica um novo sujeito que está se apresentando na história, que é o super-homem. Esse termo não está mais adequado, preferimos realmente ficar do lado do Übermensch, e enfatizando também que mente diz tanto respeito à pessoa que ao homem. Então, a figura de Dionísio eh, eh, deve ser identificado, por um lado, como sendo um Deus cujo gênese, cujas origens não parecem ser gregos. É uma figura que vem de fora. E, por outro lado, é uma figura que está muito próximo às mulheres na representação das ritos de adulação e adoração desse Deus. Ele, de certa forma, protege as mulheres contra os homens, respeitando seu espaço. Mas também é um Deus cujo gênero não é estável. Então, é um Deus transgênero. Então, existe em Nietzsche, sabemos, várias afirmações sobre mulheres que são representativas de um machismo
premente, né? Porém, tem a ativação de alguns conceitos e alguns personagens, algumas figuras que têm levado a filosofia a ser um momento de ruptura contra o humanismo. Então, um novo ator também introduzido, o psicólogo. Nós, psicólogos, como diz Nietzsche na Genealogia da Moral, nós, espíritos livres. Não? E essa figura, não hesito em associar a figura dos comunistas no manifesto filosófico, no manifesto comunista de Marx e Engels. Não? Então, com respeito à noção de vontade e potência, de que se trata exatamente? Bom, é uma questão de saber, né, como diz Nietzsche, se consideramos a vontade como realmente eficiente, ou se acreditamos na causalidade da vontade. E se for assim, se no fundo é isso o que implica nossa crença na causalidade. Estamos obrigados a fazer a experiência e colocá-la como hipótese, como uma causalidade da vontade. Quando falei antes que, na sua concepção de força, não estamos no âmbito da física newtoniana. No entanto, o elemento da força, sua dimensão relacional, sua dimensão à distância, uma causalidade que ocorre sem contato direto entre objetos, fez com que a força continue sendo materialista, embora tratando da dimensão do inaparente. Lembro-me também que eu falei que um dos desenvolvimentos subjacentes à transformação da filosofia moderna à filosofia contemporânea é a chegada à superfície da aparência das dinâmicas inaparentes que pensadores como Leibniz, na sua tese das pequenas percepções insensíveis, Kant, na sua concepção da natureza que organiza uma situação conflitosa que indiretamente causa a razão a se engajar, a construir um Estado de direito, então, de sair da sua condição de associabilidade, né? E que será identificado por Hegel, depois por Marx, como um motor dialética, né? Aqui Nietzsche identifica como sendo uma causalidade da vontade, né? A vontade de potência. É o que move o inaparente, né? No processo constante da chegada à superfície de uma consciência governado pelos princípios da identidade e da não contradição, a identificá-lo enquanto aparente. Continuando com Nietzsche, então, nessa secção altamente importante de Para Além do Bem e do Mal, secção 36, ele escreve à vontade, naturalmente, não pode elaborar mais que sobre uma vontade, e não sobre uma matéria, sobre os nervos, por exemplo. Numa palavra, deve chegar a colocar a proposição de que sempre que constatam efeitos, devem-se à ação de uma vontade sobre outra vontade. Todo processo mecânico, na medida em que é alimentado por uma força eficiente, revela precisamente uma vontade força. Suponho, finalmente, que se chegasse a explicar toda nossa vida instintiva como o desenvolvimento da vontade de potência, é minha tese. Teria adquirido o desejo de chamar a toda energia, seja qual for, vontade de potência.
O mundo visto por dentro, definido e determinado por seu caráter inteligível, seria precisamente vontade de potência e nada mais. Então, ah, esta noção é o que vem substituindo o nada que Nietzsche fez aparecer na sua crítica radical da filosofia e da sua crítica radical do cristianismo. Só lendo aqui a última parte, isso estamos na terceira dissertação da Genealogia da Moral, seção 28. Afasta-se do que seja aparência, mudança, morte, devir, desejo, anseio. Tudo isto significa, ousemos compreendê-lo, uma vontade de nada, uma aversão à vida, uma revolta contra os mais fundamentais pressupostos da vida. Mas continua sendo uma vontade. E para repetir em conclusão o que eu afirmei no início, o homem preferira ainda querer o nada a nada querer. O homem. E onde aparece o nada? Mas isso que a genealogia da moral nos propor a examinar. A genealogia da moral apresentará duas configurações historiográficas, duas ordens morais. Então, uh, ele levantará e analisará o significado dos conceitos morais dos gregos, e leva a identificar na ordem moral contemporânea, quando ele está escrevendo, uma identificação da morte de Deus, né? Mas ao mesmo tempo o recusa a se desfazer desta figura da fé religiosa. Por que isso acontece se as evidências são aparentes? E para Nietzsche, as evidências são aparentes. Então, a sua ideia é, por um lado, é possível considerar que, de qualquer forma, não, isso num sentido bastante próximo uh, a Marx e Engels, que a religião não apresenta de forma alguma um dos pontos mais avançados do pensamento humano. Bem ao contrário. Né? Então, mas o espírito do rebanho que permita a autoridade religiosa de se manter em posições de poder, porque isso é o que se encontra velado e que identificamos no termo de clero. O clero é uma posição de autoridade política administrativa e também de monopólio sobre as crenças dos habitantes de uma sociedade no qual a autoridade exerce seu poder. Né? Mas esse clero também exerce poder como a nobreza exerce poder, acumulando terras. Não? O maior proprietário terreno, ou seja, latifundiário, não? E possivelmente não está muito diferente hoje no Brasil, é a autoridade religiosa, né? Ah, distribuído com os outros grandes latifúndios, né? Mas como é possível ver no Brasil, que a aristocracia, as famílias aristocratas costumam conter ah, um, um general, né? Um médico, talvez um juiz, né? Como também
um bispo ou um arcebispo na Igreja Católica. Então, o espírito do rebanho, de qualquer forma, né, é o que é visto por esta estrutura dinástica de governo e de controle do Estado como sendo altamente manipulável. E o objetivo é manipulá-lo. Nietzsche vai chamar a atenção nisso. Ele vai mostrar que o que era preeminente na antiguidade grega, em termos de valores morais, era a beleza da vida, né? O prazer sensual, né? Ah, a identificação no falso, né? A fonte, né, da verdade. Isso vai mudar de corpo, vai mudar de forma, na passagem do politeísmo grego, não? Esse absurdo termo que continua sendo usado hoje para designá-lo, que é mitologia, não é mitologia, é politeísmo, não? E o monoteísmo cristão, não? Mas o monoteísmo cristão marca como seu ponto de inflexão e de ruptura a questão da verdade, não? Se usamos Platão e o platonismo com as três ideias supremas como referência para entender como isso se passa, é como se como Nietzsche argumenta, Platão identificava o belo como ideia suprema pelo fato do politeísmo e pelos valores compartilhados entre os gregos, pelo menos na sua reconstrução europeia, que já é um nível mais sofisticado e complexo a analisar a própria representação da antiguidade. Mas vamos ficar no primeiro grau e analisar a tese de Nietzsche tal como ele a apresenta. Então, o que existia era a valorização do belo e da boa vida, né? Da boa vida, cuja encarnação era dada pelo polis, né? Mas em Platão tem um interesse crescente a estabelecer ao bem, né, o foco concentrado da atividade da vida, né? Digamos, a teoria das virtudes, a ética das virtudes em Platão, a identificação da virtude com a maneira em que alcançar o bem, né, fez com que o sistema platônico se feche sobre um certo ateísmo, argumenta Nietzsche, né? O que sobrava, no entanto, porque o ateísmo já está presente na antiguidade grega, né? Mas o que vai fechar a transformação por meio do platonismo num cristianismo popular é o fechamento em torno da verdade, né? Eu digo um cristianismo popular não porque a verdade estaria disponível a todos, não, mas a hierarquia da autoridade espiritual se organiza em função de quem tem uma proximidade maior à verdade, e porque aqueles que têm proximidade maior da verdade são os mais aptos a difundir o que é a verdade. Então, a vontade da verdade, então, Nietzsche vai introduzir a ideia que o interesse filosófico com a verdade, na verdade, é um sintoma de uma vontade a possuir a verdade, a privatizar, se quiser, institucionalizar, de qualquer forma, fez parte, então, da ampliação do ideal ascético, mas estava faltando um elemento para que pudesse concretizar definitivamente, e isso é a culpa. Então, a culpa, a partir do enredo da queda do homem, é o que conduz essa nova
espaço da moral que se chama o moral dos escravos. Eu digo especificamente aqui que os escravos aqui não tem nada a ver com a escravatura, nada a ver com a escravização de africanos e a transportação deles, pois sequestra as colônias das Américas, entre as quais o Brasil e os Estados Unidos eram os grandes usuários, os maiores usuários, mas não só. São Domingue, Jamaica também eram importantes colônias que fizeram uso da mão de obra não paga e mercantilizado, ou seja, seres humanos transformados em capital para se enriquecer, ou pelo menos enriquecer seus elites. Então, de qualquer forma, se trata de uma filosofia que reconhece a importância da história, porque é só a partir desse recuo genealógico, o historiográfico, que se atribua a verdade, não a centralidade enquanto tal, mas o foco de uma dinâmica que deseja apropriar-se dele e usar, e a usar como base de força para submeter os demais, o rebanho. Mas isso implica também que a verdade seja vista não enquanto absoluta, mas em termos de alvo. E nesse sentido, abre-se em Nietzsche o que será conceptualizado só mais tarde, no século XX, dentro dos parâmetros da filosofia contemporânea, de um relativismo, né? Porém, o que se encontra em Nietzsche é um perspectivismo, né? É um perspectivismo que não admite que existe apenas opiniões. Nietzsche fundamenta e volta a insistir que a verdade existe, sim. É justamente porque existe que se torna alvo desse desejo de apropriar-se dela. Porque esta apropriação, novamente, quem detém a verdade detém o poder. Então, isso é um argumento que vem anterior à ideia do saber-poder, às vezes vinculado a Foucault, mas além de Foucault, aqui é a verdade. Não? É a vontade de saber, aliás, o primeiro volume da história da sexualidade de Foucault usará esta configuração metodológica de Nietzsche para colocar em valor o termo que vem se substituindo à verdade, já que essa desconstrução, se quiser, da verdade, articulado por Nietzsche, tem produzido tantas reações que é difícil até defender que a teoria da verdade em Nietzsche existe e que se trata de perspectivismo, principalmente porque Nietzsche nunca formalizou o perspectivismo, né? Aparece em uma ou dois lugares na própria genealogia da moral, conforme esse termo de perspectivismo. O que também aparece na terceira dissertação da genealogia da moral é a arte, tá? A arte como sendo superior à filosofia para alcançar o que não é mais a ordem da verdade, mas a ordem da vida. Então, como falei, existem três dissertações na genealogia da moral. A primeira se consagra a examinar essa questão de sistemas de moralidades, examinar a questão de mentalidades, uh, e estabelecer como
numa época, esse sistema se articulava, organizava, justificava também as hierarquias sociais, mas também deu impulso a uma parte da sociedade que não desfrutava dos plenos direitos, e que Nietzsche vai chamar de escravos em relação aos nobres, de um sentimento ainda não formalizado, ainda não consciente do ressentimento que ele, aliás, usa em termos, ou a partir do termo francês, ressentiment, o ressentimento que expressa a instabilidade da ordem social, mas também da instabilidade do caráter da revolta escrava, né? Então, como ele explica, a Revolução Francesa representaria uma nova revolta escrava, mas instável estruturalmente. Por isso, Napoleão é celebrado, ou seja, o nobre, o escravo é celebrado, não? Eu não tenho tempo para discutir todos os aspectos que estão levantados aqui, mas podemos ver, pelo menos, em, nos itens discutidos, quantos ainda estão conosco. Em conclusão, gostaria de simplesmente colocar e aprimorar nossas capacidades filosóficas a entender que o projeto manifestado em vários momentos na obra de Nietzsche é contribuir para uma transvaloração de todos os valores, não? Essencialmente, o que Nietzsche considera é que o estado natural, não, é composta de forças, como, aliás, Newton defendia, né? E tem uma sensibilidade em Nietzsche, Nietzsche é um grande leitor, é uma sensibilidade às novas expressões científicas na medida em que ele teve acesso a eles, porque por razões de saúde e por uma condição de apátrida, né? Nietzsche vai viajar bastante durante sua vida, né? Nas Alpes, particularmente. Mas, enfim, a condição natural é composta de forças, forças ativas e reativas. E essas forças tendem a formar uh, uh, grupos. E esses grupos, Nietzsche considera sendo valores, né? Não são grupos de valores. Forças, quando se agrupam também como valores, né? Além de outros fenômenos, às vezes naturais, outras vezes sociais. Quando se manifestam socialmente, se manifestam em termos de valores, né? E esses valores nunca são equilibrados na visão dele, já que tem dois tipos de forças. Por vezes, os valores são afirmativos e outras vezes os valores são negativos, né? Então, toda a loucura, às vezes, parece ser, né, de dizer sim à vida é expressar o desejo de fazer parte de um grupo de valores afirmativos e levar os valores afirmativos a uma posição de hegemonia, né? O projeto da transformação dos valores é substituir os valores negativos, que
se manifestam por essa frase imortal de Nietzsche, que muitos ah, preferem acreditar em nada ao invés de nada acreditar. ah, os valores afirmativos também dão uma nova configuração ao pensamento, que é o ato ou a vida como criação. Afastado, então, da verdade, afastado do desejo de se apropriar da verdade, e afastado do desejo de identificar a verdade dentro de modelos lógicos clássicos, lógica clássica aristotélica bivalente, cujos binômios representam uma repetição, uma retomada dessas polaridades negativos falsos, verdadeiro falso, e que o espaço no qual é projetado o pensamento é um espaço, então, de composição, de criação, de ação e de participação aberto a todas. Então, se Deus tiver morto, no que diz respeito à modelização de Nietzsche, é referente ao sistema moral dos escravos, em que os valores negativos são hegemônicos. Quem será o Deus encontrado no espaço no qual os animais humanos expressam ou dizem sim à vida? É algo, evidentemente, aberto a ser construído, a ser criado. E isso a mensagem última de Zaratustra. E isso também é o desafio do pensamento de Nietzsche. Mas precisava-se décadas para enxergar essa finalidade do sistema de pensamento de Nietzsche. Porém, tudo estava bem escrito, só que houve uma glamorização, houve um desejo de se deixar levar por uma loucura aparente, como se a filosofia se recapitulava a isso quando a fonte racional permanecia dormente. Então, se Nietzsche continua sendo um filósofo importante no escopo e no plano da pesquisa filosófica hoje, me parece que deriva disso, digamos, um dos filósofos a mais pensar a história, a temporalidade, a descontinuidade e uma entidade, digamos, semântica, pragmática, que não seja reduzido ao valor de verdade, expressado como verdadeiro ou falso, é o desafio ao qual Nietzsche nos coloca, e é interessante também a sua bom, a sua provocação levantada contra a ciência, porque ele considera que a ciência, o problema da ciência no escopo de um espaço sistêmica da moralidade em que valores negativos prevalecem, é que a ciência participa de um ideal ascético. Então, a ciência é convocado também a abraçar a dimensão criativa presente nas artes, tais como começam a se manifestar no século XVIII, no afastamento da figura do artista das suas, bom, não tanto da sua corporação, talvez, mas das instituições que permitia que os artistas criassem, ou seja, principalmente
a autoridade religiosa, a igreja, né? Com a Revolução Francesa, bom, e não, as feudos dinásticas. A Revolução Francesa vai ah, iniciar o processo de trazer a arte a um público maior, o surgimento da economia burguesa no século XIX, burguesa capitalista até certo ponto, mas burguesa mercantilista no primeiro momento, fará com que os salões sejam organizados e que a burguesia tente se estabelecer como a classe eterna a partir de uma nova visão de arte que rompe com, aí sim, a mitologia que as dinastias europeias usavam para também convencer o público, persuadir o público que aquela família reinava por direito divino. Muitas coisas em Nietzsche, e não de jeito algum desprezaremos as suas contribuições. Justamente, não estamos desprezando nada, e se entendemos algo de Nietzsche, é a importância de dizer sim à vida. Muito obrigado pela atenção. Se vocês curtiram este vídeo, não hesitem de dar um like, se abonem ao canal, deixando também a notificação uh, para quando eu lanço um novo vídeo. E no que diz respeito à nossa nova aula, nossa próxima aula, tratará agora de uma percepção por dentro desse espaço já configurado que é a filosofia contemporânea. Eu estou usando perspectivas diferentes para examinar a filosofia contemporânea, principalmente para reforçar o fato que não as ciências e a filosofia, particularmente, não é ou não representa uma progressão linear civilizatória, não tem hierarquia, não tem finalidade, não tem, provavelmente, não tem nem uma superioridade em termos da compreensão ao que vários gênios de épocas passadas tenham alcançados, né? Isso pode ser pessimismo ou não. Eu acredito que a sensação afetiva despertado pelo momento de compreensão é tão forte que o pessimismo, a depressão, uh, uh, a dominação do sofrimento provocado pela força que os valores negativos manifestam em nós possa ser superado, não? Pelo menos é a convicção da filosofia, e ainda mais a convicção de uma filosofia que busca se retirar do enigma. Filosofia muito elementar, muito simples, né? Evidentemente, precisa ler para aprender, mas justamente precisamos sair da dominação autoral, não? E reconhecer que o modo pelo qual a filosofia progride não é por meio dos autores, ainda menos pelos ah, delírios aristocráticos reativos de nostalgia de um tempo dourado passado. Eu não estou dizendo que os antigos eram mais geniais que nós somos, mas estou simplesmente dizer que se quisermos alcançar o nível deles,
temos que fazer o esforço e o trabalho. Nesse sentido, gostaria de apresentar, na próxima vez, um dos maiores filósofos franceses do século XX, que é Alain Badiou, não, do século XX e XXI. Então, apresentarei o livro Manifesto pela Filosofia, um livro relativamente curto. Passarei 2 aulas apresentando a nova teoria do sujeito de Badiou, que é escrito a partir da perspectiva do final dos anos 80 do século XX. Então, pularemos um século para examinar o que aconteceu com a filosofia, quais são alguns dos conceitos presentes nessa configuração de um período raramente destacado hoje em dia nos cursos de filosofia, que diz respeito à modernidade tardia da filosofia. Muito obrigado e até logo.